Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Ferrari, filme dirigido por Michael Mann, que é adaptado da biografia do Enzo Ferrari, escrita por Brock Yates. Tinha mencionado sobre essa biografia durante o ano, em recomendações específicas de livros que virariam filmes, e deixo também a referência dela na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. O Michael Mann diz que esse projeto estava parado por quase 3 décadas, que ele tinha muita vontade de fazer um filme sobre o Enzo Ferrari, ele gostou muito do livro, ele também se interessava por levar uma narrativa sobre automobilismo para a tela do cinema, só que em diferentes momentos nas últimas 3 décadas ele acabou encontrando vários problemas. Em um determinado período a Paramount até começou o projeto, entrou em pré-produção, depois a Paramount saiu e o Michael Mann teve que tocar por conta própria de forma independente. Então nesse caso aqui Ferrari é um filme de 95 milhões de dólares, tem um custo relativamente alto e foi em busca, por exemplo, nos Estados Unidos da Neon e em outros mercados de parceiras para colocar esse filme nas salas de cinema. Eu estava numa sessão de campanha de Ferrari agora no começo de dezembro e o Michael Mann disse que ele tinha certeza de que a indústria cinematográfica ficou com uma percepção muito ruim sobre filmes sobre automobilismo pela falta de resultado, que até a década passada qualquer produtora de cinema pensava que um filme sobre automobilismo não renderia bom resultado de bilheteria. Ele inclusive diz que o caso de Grand Prix de 66 e Le Mans de 1971 acabaram se tornando icônicos de filmes que repercutiriam muito no cinema e também no automobilismo, só que na época não conseguiram pagar as contas, os filmes acabaram deixando prejuízos consideráveis para as produtoras. E aí na leitura do Michael Mann, um filme sobre automobilismo não necessitaria apenas de boas cenas na pista, mas necessitaria também de um drama. E ele faz exatamente isso em Ferrari. Existe uma leitura muito interessante sobre um recorte que é tomado, que eu confesso que me surpreendeu. Porque se você está acompanhando aqui no canal as críticas sobre cinebiografias, olha, hoje em dia tem um modelo que eu chamo de modelo Wikipedia, que é o seguinte: você tenta selecionar os melhores momentos da vida de uma pessoa, coloca ali a data, o evento e toca de qualquer maneira. Infelizmente está virando até uma tradição recente do cinema. Para a Ferrari existe um recorte menor, no ano de 1957, altos e baixos, a paixão pelo automobilismo junto de uma tormenta na vida pessoal, relacionamento do Enzo com 2 mulheres, na medida em que a Ferrari naquele momento passava por vários problemas. Não é um dos melhores filmes do Michael Mann, mas é uma boa entrada na sua filmografia e eu acredito que quem estava com saudade de ver Michael Mann no cinema não vai se decepcionar muito. No verão de 1957, a vida de Enzo Ferrari, interpretado por Adam Driver, passa por um período caótico quando nota que sua empresa passa por grandes problemas financeiros, o que faz inclusive com que alguns de seus conselheiros recomendem um acordo com uma outra grande marca do automobilismo. Com a Maserati se destacando nas pistas, Ferrari também precisa lidar com seus problemas no casamento com Laura, interpretada por Penélope Cruz, e junto disso, enfrentar questões trazidas pela sua amante, Lina, interpretada por Shailene Woodley. Bom, deixa eu começar falando sobre esse recorte de 1957. O Michael Mann aqui ele conta com o montador o Pietro Scalia para lidar com todo um cenário de automobilismo em que você não vai ter necessariamente o desenvolvimento da marca Ferrari na tela, mas sim a paixão do Enzo pelo automobilismo, experiências passadas em flashbacks e, é claro, o grande trauma da morte do Dino. E aí o filme busca mencionar por vezes o passado para conseguir fortalecer o desenvolvimento do que está sendo exposto na tela, o que é uma decisão bem interessante para uma cinebiografia e que eu acho que na maioria dos casos acaba sendo bem sucedida. E tem uma outra coisa que eu queria mencionar a favor desse recorte de 1957, num período de 3 meses, que é a questão do conteúdo. Se você gosta muito de automobilismo, olha, vai ter uma facilidade para lidar com a questão das marcas, das negociações, menções à Fiat, por exemplo, às rivais, ao caso da Maserati, aos próprios carros. Se você está indo para a Ferrari, para a experiência do cinema sem saber muita coisa sobre o Enzo Ferrari, sobre a própria marca, ainda assim existe um teor explicativo na medida em que o filme busca te mostrar a complexidade de toda uma operação, que não é só você colocar um carro na pista. O filme busca mediar, por exemplo, de maneira até introdutória uma discussão sobre projeto de carro, motor, construção, confiabilidade, pilotos. Então, toda a questão que envolve o circuito e a preparação para uma corrida acaba sendo abraçada também pelo filme e nesse caso aqui é um ponto muito positivo para a experiência que o Michael Mann propõe.
E aí naquela sessão que eu mencionei, o Michael Mann dizia então que para ele um filme sobre automobilismo também precisa envolver um bom drama, e nesse caso aqui nós temos o drama pessoal do Enzo, a partir do caso dele com duas mulheres totalmente diferentes, de personalidades e objetivos de vida também completamente diferentes. E nesse caso eu só tenho elogios a fazer a Penélope Cruz. Inclusive eu penso que ela é uma das melhores coadjuvantes da temporada, pois em cada aparição ela consegue elevar o nível das cenas, especialmente nas tomadas complexas envolvendo decisões que o Enzo precisa tomar. O Adam Driver interpreta esse Enzo Ferrari que é muito frio, por vezes demasiadamente calculista, que é tratado pelo Michael Mann com toda uma pompa como se ele fosse a lenda viva, então o caminhar do Enzo é diferente porque ele está sendo praticamente cortejado a todo momento. E aí existe esse Enzo Ferrari símbolo, esse Enzo Ferrari que busca se provar em um momento de crise e que existe a confiança e a admiração das pessoas, versus esse Enzo Ferrari que passa por situações diferentes no seu casamento e também com a sua amante. E aqui eu preciso entrar talvez no ponto mais conflitante quanto às atuações, que seria o caso da Woodley, que eu penso que foi mal escalada pelo menos, porque ela quer tomar o destaque a todo momento e eu não sei se ela ou não compreendeu a abordagem da sua personagem ou se ela quis se destacar pelo pior uso possível e pela pior aplicação possível do sotaque, porque sim, pessoal, se você ficou traumatizado com o caso dos sotaques de Casa Gucci, aqui em Ferrari existem algumas passagens que lembram muito aquele filme do Ridley Scott. A questão do sotaque é complexa porque é um filme que fala sobre italianos e que aí no filme você tem pessoas que têm a língua inglesa como língua materna, na esmagadora maioria dos casos, tentando imitar o sotaque italiano, um italiano tentando falar inglês. Isso altera a pronúncia das palavras, isso altera a forma como você vai tentar ditar também alguma emoção. Alguns nomes do elenco entraram na mesma escolinha de sotaque do Jared Leto em Casa Gucci, isso eu não tenho dúvida alguma. Mas aí entram situações conflitantes, porque tem personagens que investem muito nesse sotaque que acaba sendo um sotaque caricato, bobo, que eu não acredito que engrandece a experiência, e aí o Adam Driver, eu acredito que até por conta do trauma de Casa Gucci, de toda a repercussão, ele toma uma outra opção, que é aquela opção de não dar tanta ênfase para os sotaques, pelo menos depois da introdução. Chega a ser estranho porque às vezes um diálogo muito sério tem esse sotaque carregado e esse sotaque vem com um teor até de sátira involuntária, mas é pela forma como é pronunciado que você vê que até existe um desconforto de alguém que está pronunciando alguma frase, tentando tornar isso de uma maneira mais próxima do que um italiano falaria. Então é uma opção bem estranha porque não existe um equilíbrio. Você tem aquele sotaque que não se destaca tanto e aquele sotaque escolinha de Jared Leto. Claro que um filme sobre automobilismo precisa de boas passagens na pista, e a decisão de trazer a Milli Miglia de 57 para as telas é acertada por envolver justamente o que Mann coloca como prioridade no seu argumento, de que o automobilismo envolve um considerável grau de risco e que um erro mínimo pode acarretar em um desastre de enormes proporções. O sucesso de uma equipe nesse sentido não seria apenas um bom piloto e um bom projeto de carro, não, é também da confiabilidade, então existe todo um trabalho quanto à confiabilidade do veículo para você colocar na pista e para você ter confiança no sucesso. E mesmo que tenha confiança nesse sucesso, ainda pode acontecer algo traumático. E aí basta ver a própria história do automobilismo, né? Todos os dramas envolvendo grandes acidentes. De certo modo, é isso que o Mann acaba colocando também como prioridade. O que me faz direcionar minha atenção para uma cena, que é uma cena de acidente em que o Michael Mann parece que ele quer mostrar muito a consequência e não se preocupa tanto com a forma como ele vai mostrar essa consequência. Ele queria muito mostrar uma imagem para ficar na cabeça do espectador, só que o uso do CGI nessa cena é horrível. De verdade, eu gostei da experiência de Ferrari no geral, mas tem uma cena que tá entre os piores usos de CGI que eu vi num filme de 2023. É bem destoante, inclusive, de todo o refinamento técnico, da atenção aos detalhes, da preocupação com os carros da marca, da valorização do cenário com a rivalidade, então chega a ser uma opção que eu considero incompreensível, de você querer fixar tanto no poder de uma imagem e não necessariamente de como essa imagem vai acabar ressoando. Então esse é também um ponto baixo de Ferrari. O drama do Michael Mann envolve a família, mas tomando por uma opção de falar sobre a família a partir de diferentes vertentes, da esposa versus a amante, o Enzo Ferrari envolvido em tudo isso também, buscando salvar sua marca, buscando justamente o prestígio do nome Ferrari.
né, que não é só viver do passado, mas é também conseguir sustentar um planejamento para o presente e para o futuro. Então esse é o caso de 1957, tão discutido nas biografias e também em documentários. E o recorte é interessante porque é conciso, você consegue explorar toda uma situação, o filme eu acho que ele atiça a curiosidade, então você vai querer saber mais informações sobre o que aconteceu depois dos eventos do filme e tem uma boa atuação da Adam Driver, uma grande atuação da Penélope Cruz, que eu considero o maior destaque de Ferrari. É um bom filme da filmografia do Mann, não está entre os melhores, e eu acredito que o que pode ter pesado contra talvez tenha sido a grande expectativa gerada, até levando em conta o elenco. Para Ferrari, nota 7. Eu acredito que a falta de repercussão de Ferrari na temporada de premiações acabou frustrando muito a distribuidora nos Estados Unidos, a Neon, que deixou o filme para uma data extremamente competitiva em um circuito limitado no Natal, apostando justamente que o longa teria pelo menos lembranças para a categoria de atriz coadjuvante, quem sabe melhor ator para Adam Driver, fora toda a pompa de que é um filme do Michael Mann após um tempo em que o Michael Mann não tinha feito nada no cinema. Então eles apostaram muito na marca, nos nomes, e eu penso que isso, até pela sessão que eu participei, isso não estava sendo tão bem trabalhado pela Neon, do tipo, poxa, como é que um filme como Ferrari passou pelo Festival de Veneza, um filme com grande elenco, com um bom projeto técnico, não é lembrado para absolutamente nada no mês de dezembro, seja na temporada da crítica ou nos primeiros anúncios de premiações televisionadas. No mais, é um bom filme que eu acho que, por conta dessa aposta demasiada em tentativa de reconhecimento, perdeu o timing de uma janela que poderia dar mais relevância ainda. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!